Então, leitura do livro Pão Nosso, do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Pensamentos. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Paulo, Filipenses, versículo 4. Todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo viveram, antes de tudo, na fonte mental que os produziu, nos movimentos incessantes da vida. O Evangelho consubstancia um roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação rumo aos planos mais altos. Não será tão somente com os primores intelectuais da filosofia que o discípulo iniciará seus esforços em realização desse teor. Renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo, qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. É por isso que muitos servidores modificam expressões verbais, julgando que refundiram pensamentos. Todavia, no instante de recapitular, pela repetição das circunstâncias, as experiências redentoras, encontram de novo análogas preocupações, porque os obstáculos e as sombras permanecem na mente, quais fantasmas ocultos. Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive em um mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade por extinção. O conselho de Paulo aos Filipenses apresenta sublime conteúdo. Os discípulos que puderem compreender a essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, cultivando-o em cada dia, terão encontrado a divina equação. Agora vamos fechar nossos olhos, vamos acalmando nossos corações, acalmando nossos pensamentos, esquecendo um pouquinho dos problemas do nosso dia a dia, e nos concentrando aqui, elevando nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a espiritualidade querida, que é fonte viva, que preparou esse ambiente para nos receber com todo amor, para o bezerro de Luiz, patrono dessa casa. Agradecemos por mais essa noite, podemos estar aqui para ouvirmos mais uma palestra que também faz ao nosso coração, tanto conhecimento traz para o nosso espírito, mas como diz a leitura, não basta só isso, é preciso que façamos o esforço contínuo de mudar nossos pensamentos, e não é fácil, mas é um trabalho que tem que ser feito diariamente. E toda vez que nos vemos em situações e pensamentos intrusos que não correspondem ao que diz a palavra, que não é justo, que não é belo, e possamos imediatamente trocar esses pensamentos. E assim nós vamos caminhando para um dia nos tornarmos espíritos um pouco melhores do que quando chegamos nessa reencarnação. Por isso, Jesus, pedimos ao Senhor a força necessária para podermos transformar nossos comportamentos e nossos pensamentos. E assim seja, graças a
palestra é com a Cristina, do Centro Espírita Alvorecer. E o tema é o ponto de vista. Isso aí. Essa pequenininha cadeira é rápida. Essa pequenininha para cima, dos lados. Boa noite. Que Jesus continue nos fortalecendo, nos dando coragem, perseverança, para a gente sempre ter a coragem mesmo de largar o aconchego do lar, o conforto. Eu sempre falo lá no Alvorecer, a gente escolhe estar aqui, né? Então que a gente aproveite cada momento, não do que eu vou falar, porque eu não tenho sabedoria para explanar nada, mas do que o Evangelho está dizendo, para quando a gente retornar ao nosso lar, a gente retornar bem melhor do que quando a gente aqui adentrou, né? Vencendo as nossas dificuldades. Parece que a gente combinou a lição que ela leu com a mensagem do Evangelho, né? Porque o pedacinho que falava, né, da dificuldade, obrigada, Nádia, da dificuldade que é para a gente conseguir trocar as nossas dificuldades íntimas por bons sentimentos, né? Para a gente permitir que Jesus não seja um convidado para o nosso coração, mas que seja um morador da nossa casa íntima. Porque a gente convida Jesus na hora das dificuldades, na hora da dor, na hora das aflições, mas tão logo aquilo passa, a gente permite que ele vá embora. E Jesus tem que ser um morador do nosso coração, e não só um simples convidado, né? Como ela já anunciou, né? A gente vai falar do capítulo 2, que é o meu reino não é deste mundo, só que com certeza já vieram outras pessoas fazer os estudos anteriores. Eu vou lá para o item 5, 6 e 7. Só que eu vou dar uma lembradinha dos primeiros itens, porque lá atrás a gente vai falar do ponto de vista. Mas de que ponto de vista que a gente vai falar, né? Porque o ponto de vista é o que cada um tem de entendimento de uma certa coisa, né? Cada um entende. Eu olho para aquilo ali, para aquele cartaz, o meu ponto de vista é que ele ficou bom ali. Mas pode ter pessoa que acha que ele não está bom ali, né? Cada um tem o seu ponto de vista com entendimento. Então a gente vai lembrando, esse capítulo aqui, praticamente ele todo. Está lá na Bíblia, acho que em Mateus, que eu procurei para eu falar. É isso mesmo. Está lá em Mateus, no capítulo 18, versículo 33, 36 e 37. Esse início aqui. O outro está lá para trás um bocadinho, quando Jesus, todo ele é da passagem da última ceia, da morte de Jesus, né? Mas esse aqui é do 18. O que eu vou falar já é mais lá do 13, quando ele fala do Consolador prometido, porque assim, sem a doutrina espírita, a gente hoje não teria condição de entender nada disso aqui, porque Jesus veio já cantando a pedra para nós, como se fala no popular, né? Só que com certeza nós estávamos lá naquela época, encarnados, né? Mas a gente ainda não tinha condições de entender quando ele falou da vida futura, né? O que seria essa vida futura? Quando ele falou que tinha muitas moradas, quando ele falou, eis que me vou preparar um lugar, do que ele estava falando? A gente não tinha ouvidos de ouvir, nem olhos de ver. Toda hora ele falava, né? Ouça quem tem ouvidos de ouvir, veja quem tem os olhos de ver. E a gente não tinha. E com a doutrina espírita, a gente veio entender isso tudo e ter condição de fazer esse esforço que a leitura que ela leu falou, para a gente se tornar melhor e ter uma condição melhor lá na vida futura, para poder se organizar e voltar de novo. Porque eu sempre falo, a vida da gente, a reencarnação, é igual um seriado, né? Cada encarnação é um capítulo. Vai começar ali exatamente onde a gente deixou. Não tem como ser diferente.
E aqui, quando ele começa nesse capítulo, Kardec explica que a vida futura deveria ser o objeto de maior preocupação da gente na Terra. Porque tudo bem, o corpo físico é muito importante, mas ele vai ficar por aqui, né? O espírito não, ele vai prevalecer. E a gente precisa evoluir. Então, Kardec explica aqui isso daí. E ele fala que sem a vida futura, os preceitos morais não teriam razão de ser. E por que ele fala isso? Porque, gente, imagina se não tivesse mais nada. Se a gente nascesse, crescesse e morresse. Se o túmulo fechasse todas as nossas condições, se ali fosse o final, qual seria a necessidade da gente querer ser melhor? Né? A gente ia nadar e ia morrer ali na praia. Então, quando a gente tem uma percepção que tem algo além do corpo físico, que tem algo além quando a gente desencarna, a gente começa a entender melhor o ensinamento de Jesus, fazer o esforço que a lição falou que não é fácil, para a gente se melhorar, né? Ainda estou falando aqui do comecinho. E também fica sem sentido, porque fica parecendo que é um privilégio de algumas pessoas a condição moral mais elevada. Porque assim, mesmo nós, no nosso patamar, que a gente está todo mundo mais ou menos na mesma condição, né? Um evoluiu numa parte, o outro não. Mas assim, às vezes eu olho pessoas que nem conhecem a doutrina espírita e são tão mais amorosas que eu, tão mais prestativas, tão mais assim, sem guardar ressentimentos, que eu fico assim, gente, dá vergonha, porque a gente está todo dia na casa espírita e a gente ainda não alcançou isso aí. Aí, se a gente não tivesse a oportunidade de retornar, de reencarnar, se não tivesse uma outra vida, o que ia acontecer? Uns iam ficar assim e a gente que ainda não alcançou esse patamar ia continuar do mesmo jeito. Então, seria uma injustiça de Deus, né? E mesmo porque é normal que todo cristão acredite numa vida após a morte hoje, né? Agora, nós espíritas, nós somos muito mais esclarecidos nesse aspecto, e consolados, né? Porque umas religiões, os cristãos acreditam que a gente vai desencarnar, vai para o céu ou vai para o inferno. Se for mais ou menos fica no purgatório, porque eu nem sei como é que é o purgatório. Então, a gente já sabe que não é assim, né? Outros acreditam que se não aceitar Jesus, vai morrer e vai direto para o inferno. Nós já temos esse outro horizonte aberto. Então, seria uma crença, se não fosse assim, da forma que o Espiritismo mostra pra gente, até mesmo falso, né? Seria muito raso. Imagina a gente viver assim. Imagina uma mãe sabendo que ela vai para o céu e o filho vai para o inferno. Né? Eu tenho um amigo que a avó dele era maravilhosa, ele amava a avó, mas ele tem essa crença de que se não aceitou Jesus, vai para o inferno. E a avó desencarnou. Aí um outro amigo falou assim, eu vou perguntar para ele onde ele acha que a avó dele está. Gente, pasmem, ele respondeu que a avó estava no inferno. A avó, eu vejo lá com os meus netos, como que neto é com a avó, né? E ele falou, quando ele perguntou, ô fulano, você acha mesmo que a sua avó está onde, já que a sua avó não aceitou Jesus? Ele respondeu, no inferno. Quer dizer, isso é muito duro, porque com certeza ele estaria sofrendo também com isso. Não é? Porque se ele amava a avó, mas a avó não aceitou Jesus da forma que ele achou que é o certo, que a doutrina que ele foi criado aceitou. E a avó foi para o inferno. Quer dizer, isso tudo é muito triste, né? Agora, graças a Deus, com Kardec, depois de 1857, uns aninhos antes, né? Ele começou a pesquisar bem antes,
ele começou a descobrir que tinha algo além da matéria e que ia para algum lugar, né? E trouxe para nós dessa forma clara que hoje a gente entende, e é o que a gente vai agora, depois disso, falar do ponto de vista. Porque aqui, quando ele fala do ponto de vista, ele está falando disso aqui, do ponto de vista da vida futura. Então, se a gente não explicar o que é a vida, tudo bom? O que é a vida futura, a gente fica falando assim, de que ponto de vista que eu estou falando? Do ponto de vista da vida futura. E ele começa assim, ó. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona fé inabalável no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encara eles a vida terrena. Quer dizer, essa fé que eu falo é o consolo, gente. Quando a gente está passando por uma dificuldade, quando a gente está passando por uma dor, quando a gente está passando por uma aflição qualquer, até mesmo quando vem o desencarne. Porque não é o fato da gente ser espírita que a gente não sente a dor da separação, né? Eu tenho uma amiga que ficou até doente porque ela é espírita e ela falou que ela não podia ficar triste nem chorar quando a mãe dela desencarnou. Então ela ficou guardando aquela angústia. Eu falava com ela, pode sim. Quando meu pai desencarnou, eu chorei sim, todo dia, uns 15 dias. Eu sentia falta dele, gente. Eu não me desesperei, né? Porque eu entendo. Mas a saudade é como se o ente querido falasse assim, olha, eu vou embora para um país bem distante, você vai ficar um tempão sem me ver, né? Alguma oportunidade, às vezes a gente tem de ver um ente querido que desencarnou, né? Quem tem mediunidade, quem está na casa espírita, às vezes recebe uma mensagem, tudo isso. Mas demora um tempinho para isso acontecer, né? Então, quando isso acontece e a gente tem essa compreensão, a gente fica mais tranquilo. Dói sim, mas é uma dor mais amena, porque a gente sabe que mais cedo ou mais tarde a gente vai encontrá-lo no plano espiritual, numa encarnação a gente pode reencontrar de novo e que nada está perdido, que aquele elo de amor fica para sempre. Isso consola a gente, eu sempre falo. Se a doutrina espírita, se o conhecimento não servir para trazer consolo para a gente, então tem algo de errado com a gente. Porque quando a gente entende isso aqui, lógico, eu volto na lição, como falava lá, não é fácil a gente assimilar isso tudo, a gente passa a conhecer. Conhecimento é uma coisa, a gente ter sabedoria para vivenciar aquilo é outra coisa diferente. Eu ainda não tenho sabedoria para muita coisa que eu leio da doutrina espírita. Eu sei que é assim, eu tenho conhecimento, mas às vezes na hora de vivenciar, a gente falha um tiquinho, né? Mas quando a gente começa a ter esse olhar, a gente vê que a coisa começa a ficar diferente no nosso coração, né? E ele fala aqui também da moralização dos homens, porque a gente fica entendendo que a gente tem sim que se melhorar intimamente, que a gente tem sim que deixar Jesus morar no nosso coração e não só convidar ele de vez em quando na hora da dor. Ele tem que ficar para sempre, né? Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. Quer dizer, a gente está vivendo um monte de coisa que não é legal. Tá, a gente está no planeta de prova e expiação, a gente vai mesmo passar por essas coisas. Mas quando a gente entende a vida futura, a gente entende a reencarnação, a gente entende que a gente tem mesmo os nossos resgates, que não tem como, que é para a gente se melhorar. Eu conheço uma pessoa que teve uma doença muito séria e ela sofreu muito, mas eu achava lindo toda vez que a gente se encontrava. Porque diante da dor, ela falava assim para mim, Cris, isso eu já não passo mais. Eu já estou passando nessa encarnação. E desencarnou assim. Ela sofreu, sentia dores, foi um câncer muito severo,
mas ela conseguia entender aquilo ali, aquele processo que ela estava passando. Ficava triste? Claro, eu sempre brinco. Ninguém, por mais compreensão que tenha, fica assim, tô sentindo dor. Ninguém fica, né? Ninguém vai fazer isso. Mas aí, quando a gente entende, não tem revolta, entende que Deus não é injusto, que se a gente está passando aquilo, algum motivo tem para aquilo, que nada é por acaso na vida da gente, né? Isso ajuda muito a gente. As vicissitudes, as tribulações dessa vida não passam de incidente que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração. Porque a gente acha que a nossa vida aqui, com 60 e poucos, igual eu estou, 70, 80, que é muita coisa. Não é não. Não é muita coisa. Se a gente bobear, a gente não aprende nada, a gente não faz nada. Porque quando a gente vê, a gente envelheceu. Eu não me vi envelhecer. Agora eu estou vendo que eu estou vendo. Mas eu não me vi. Quando você vê, o tempo passou. A gente olha, os filhos da gente estão pequenininhos, daqui a pouco eles estão rapaz. Aí vem o neto, você olha o neto, daqui a pouco o neto está rapaz. O meu mais velho está com 19 anos. A gente não vê passar. Não vê. Quando a gente vê, o tempo passou. Então, a dor parece que ela demora mais um bocadinho, né? Quando a gente está passando uma dor, parece que o tempo demora mais para passar. Mas quando a gente alicerça isso aqui, quando a gente tem esse ponto de vista, a gente fica achando que é uma curta duração. Isso ajuda muito a gente, né? Devendo seguir-lhes um estado mais ditoso. A morte nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que se dá para a libertação. Nesse pedaço aqui eu já expliquei isso, mas eu queria abrir um parêntese, né? Quando a gente fala de morte, a morte que acontece naturalmente, porque a gente tem visto muito suicídio, né? As pessoas acham que estão passando uma dor muito forte e elas não querem na realidade morrer, elas querem acabar com aquela dor que elas estão sentindo. E a pessoa acha que aquilo ali vai resolver o problema dela. Esse desencarne, não. O desencarne natural, quando ele fala aqui, é o natural, né? Pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e paz. Vocês já prestaram atenção? Porque tem muita gente que aterroriza demais o espírita com o umbral, né? Eu vou passar por isso, eu vou passar por aquilo. Aí eu quero ver aqui, quem frequenta a sala mediúnica, o que vê na sala mediúnica? Vê o espírito falar que estava no umbral? Ou ele está obsediando quem ele tem raiva? Ou ele vem trazer uma mensagem bonita para nós? Ele está preso lá em algum lugar? Eu adoraria que ficasse preso no umbral, porque não ia ter obsessor. Se todo mundo desencarnasse, soltasse ele no umbral, acabava o obsessor. Eu ia amar, porque a gente vai ficando velhinha, trabalha na mediunidade, é meio cansativo, não ia precisar mais, né? Quando a gente vê essas experiências de EQM, experiência quase morte, o que a gente vê, gente? A gente vê o espírito indo ser socado em algum lugar, ou fala que vem um ente querido encontrar, que vê o outro que desencarnou, que vê uma luz. O que fala? Deus sabe das nossas dificuldades e das nossas deficiências. Ele não vai fazer ninguém ficar nesse sofrimento atroz, igual contam lá no livro, abre-se um parênteses que eu não acredito, que conta lá no livro que André Luiz ficou 8 anos socado lá na lama, não. Deus não vai fazer isso com a gente, de jeito nenhum. Eu falo isso com uma experiência, gosto de contar minhas experiências. O meu pai desencarnou. E passado assim uns 20 dias, eu estava na reunião mediúnica, aí abriu assim, do lado de lá da sala mediúnica, como se fosse um corredor. E eu sentada lá, eu vi meu pai lá deitadinho numa cama, com um lençolzinho azul clarinho em cima dele. E, gente, o mais curioso foi que em cima dele tinha um negócio assim, redondo assim, transparente, até aqui assim. E eu fiquei curiosa com aquilo, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Falei, gente, o que pode ser isso? Aí danei perguntar para um monte de espírito, até para o Sérgio no Rio,
para Darcy, eu mandei mensagem. Se ela sabia me explicar o que era aquilo que eu vi, assim, transparente assim. Mas era assim, redondinho, até aqui, em cima dele. Nada. Quando foi na época da pandemia, eu saí mandando mensagem para todo mundo de novo. Porque eu vi que era um oxigênio. Vocês lembram aquele oxigênio transparente que eles colocavam em cima das pessoas que tinham Covid? Alguém lembra disso? Era aquilo. E o meu pai desencarnou com falta de ar e com problema no pulmão, porque ele fumou muito até um dado tempo. Depois ele parou, mas não teve mais jeito dele melhorar. No final da vida deu problema. Então, o meu pai era uma pessoa excepcional? Não, era um homem bom, chefe de família, legal, que cuidou dos filhos, era bom para a esposa, trabalhador. Mas ele não era uma pessoa excepcional para ele receber aquele privilégio ali, aquela ajuda, daquele tratamento. Então, que a gente guarde na nossa cabeça e no nosso coração. A doutrina é consoladora. Deus é Pai. A espiritualidade é amiga. Não vai abandonar ninguém, não vai socar ninguém na lama. Sabe? Então, quando a gente olha isso aqui, a gente vê. Uma amiga falou para mim, mas você não acredita, está no livro espírita. Eu falei assim, mas onde que está na obra de Kardec? Na obra básica? No livro espírita está. Mas a gente tem que procurar nas obras básicas. Onde que está falando de umbral nas obras básicas? Eu nunca vi. Lá na Gênesis fala do montão de casos de pessoas que foram até buscaram a manifestação dele, foram evocadas pós o desencarne e ninguém contou isso. Todo mundo contava da sua experiência pós-morte. Ninguém falou que tinha sido levado para um lugar assim, né? Então, gente, esse parênteses do nosso lado eu estou abrindo por minha conta, tá? Baseado nas obras básicas. Não vou botar o nome de ninguém falou. Eu tirei essa conclusão por minha conta, lendo as obras básicas e lendo aquelas obras lá. Tem coisa lá maravilhosa que é correta. Mas isso daí eu não concordo com a minha experiência de célula mediúnica. Não concordo. Eu já fiz pesquisa em outras casas, já perguntei como é que é a reunião mediúnica lá, que tipo de espírito que vai, e todo mundo falou a mesma coisa que a gente está acostumado. Então, o espírito, nós vamos ter socorro pós o desencarne. Ninguém precisa ter pressa de desencarnar, mas também não precisa ter medo, né? E é isso aqui que vem mostrando nesse item que fala do ponto de vista. É a gente mudar o nosso ponto de vista desse pavor e saber que existe algo maravilhoso à nossa espera, que vai nos preparar para a próxima encarnação. Nós vamos chegar lá, nós vamos prestar conta das nossas dificuldades? Vamos sim, porque se Deus é justo, é igual a gente com os nossos filhos. Errou, a gente não vai chamar atenção? Não vai mostrar nova maneira de fazer? Que tem que ser diferente? É a mesma coisa, mas ninguém vai passar por isso, não precisa ter medo. Porque eu estou 30 e poucos anos na sala mediúnica, eu nunca vi isso, gente. Nos livros não tem. Não é possível que isso vá acontecer logo com a gente. Eu não acredito. Não é possível que eu vou ser sorteada. Eu não acredito, né? Aí fala, ó, a morte nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada, a que dá para a libertação. Guarda isso, gente. Dá uma porta para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e paz. Isso é obra básica, gente. Não é subsidiária, não. É o Evangelho que eu estou lendo. Kardec que está explicando. Sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira muito do seu amargor. Quer dizer, ele não vem consolar a gente, não vem trazer paz para o nosso coração, vem chamar a gente a melhoria íntima sim, porque nada vai passar despercebido, né? Ele diz que tem uma senhora que ela tratava o marido dela muito bem, mas ela tratava, não é que ela era apaixonada, que ela amava ele demais, não. É porque ela não queria voltar com ele mais. Aí ela falava
eu vou tratar ele bem para eu não precisar mais voltar com ele. Ele chamava Gumercindo. Aí, deixa ela tratar ele bem, tratar o Gumercindo bem, tratar o Gumercindo bem. Aí o Gumercindo morreu. Aí um dia ela também desencarnou. Aí quando chegou lá na espiritualidade, o protetor conversando com ela, falou assim, tem uma fichinha aqui da senhora, nós vamos ler sua fichinha. Aí começou a ler. Uma mãe maravilhosa, uma esposa prestimosa, mas tem um ponto aqui na sua ficha, um pontinho vermelho. Mas que ponto vermelho? Você não amou o Gumercindo. Mas eu tratei o Gumercindo tão bem, eu fazia tudo para ele. Mas a senhora não amou o Gumercindo. Na próxima encarnação, a senhora vai voltar com o Gumercindo para a senhora aprender a amar o Gumercindo. Isso é só para a gente ver que não importa, a gente vai responder pelas coisas que a gente fez. Mas ninguém precisa ficar triste, que às vezes não volta como marido, não. Às vezes vem com aquele filhinho que a gente ama, é apaixonada, o netinho. Mas a gente vai ter que aprender a amar. A gente não foge das leis de Deus. Isso a gente não foge. Mas também a gente não é socado de cara na lama, não. Vocês estão vendo aqui. Está mostrando aqui no Evangelho. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. A gente fica focado só na vida material e aí a gente sofre muito. Sofre pelos bens que a gente perde, sofre às vezes pela pessoa que faz uma ingratidão, porque a gente está focado aqui. Se a gente não estiver focado aqui, a gente fala assim, eu perdi meus bens, mas estou devolvendo. Quem sabe na outra encarnação, eu tirei dessa pessoa, agora eu estou devolvendo. Aí o outro vem e faz uma ingratidão, isso é para eu sentir, que isso não é legal, talvez eu fiz para ele também, agora eu vou aprender que isso dói. A gente às vezes só aprende com a dor, né? Então por isso que Deus permite que a gente vai passando por essas coisas, mas a gente não pode ficar focado, né? Porque a dor, isso até qualquer dor, se tiver com dor no dedo, se eu ficar só pensando na dor no dedo, vai ser um desespero. Mas se eu procurar me desligar um pouquinho, vai ser melhor, né? Sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente, fica só ali. Nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra. Torna-se qual a criança que nada mais vê além de seus brinquedos. Quer dizer, a gente roda, roda, roda e está preso na mesma coisa. Mas quando a gente amplia para a vida espiritual, a vida da gente fica diferente. E não há os que não façam para conseguir os únicos bens que lhe figuram reais. A perda do menor deles lhe ocasiona causticante pesar, um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima, o orgulho ou a vaidade feridos, outros tantos tormentos que lhe transformam a existência numa perene angústia. Às vezes a pessoa passa uma coisa, a pessoa carrega aquilo a vida inteira. E a dor, a angústia, o não perdão, a mágoa, ela só machuca a gente. Porque às vezes o outro que fez pra gente algo, ele não me lembra mais daquilo. Não tem um ditado que quem bate esquece quem apanha, não. E quem levou, quem apanhou, fica ali carregando aquilo. E eu já vi um ditado na internet que a raiva, a mágoa, o não perdão é igual uma brasa quente, queima a mão só de quem carrega. Só de quem carrega. O outro não está sabendo, então não vale a pena ficar com raiva de ninguém, sabe? A gente adota um método. A pessoa me magoou, vamos passar a orar para ela. Porque conforme a gente vai desenvolvendo aquela oração pela pessoa, vai vir um sentimento bom, né? Na hora que a gente se harmoniza para orar, e daqui a pouco a gente não está mais com birra daquela pessoa e a gente não sabe nem por que a gente às vezes não está mais convivendo com a pessoa. Eu tenho um caso que o meu marido pegou uma carona com um rapaz, aí virou para ele e falou assim, ele é muito desligado, sabe? Aí virou para o rapaz e falou assim, eu estava junto com ele nesse dia, o rapaz, por acaso, alugou uma casa perto da nossa casa e o nosso carro estava com defeito, a gente vinha saindo para tomar o ônibus e falou, vocês querem uma carona, entrar no carro dele. Aí o Inácio virou para ele e falou assim, parece que eu te conheço de algum lugar. Aí ele falou assim, me conhece sim. Quando você estava construindo sua casa, eu fui lá, medi um serviço lá,
você me deu um sinal e depois eu não voltei para fazer o serviço mais não. Aí, olha só, eu assim, passou tanto, ele se desligou tanto daquilo que ele não lembrava mais, tinha muitos anos, ele não lembrava mais daquilo ali, sabe? Então se a gente não esquenta a cabeça, porque eu sou mais birrenta, o Inácio não é não. Quando a gente não esquenta a cabeça com as coisas, aquilo passa e a gente fica leve, né? Imagina se ele tivesse ficado guardado com aquilo. Puxa, o cara veio aqui, mediu o negócio, eu dei o sinal para ele, ele veio, não fez, já tinha uns 20 anos já ou mais que a casa estava pronta e olha quanto tempo ele estava sofrendo por causa de uma coisa tão pequena, né? Ainda bem que ele esqueceu, ele nem estava aí mais, mas ele lembrou do rosto do cara, mesmo passando uns 20 e poucos anos, ele lembrou do rosto do rapaz. E o rapaz foi honesto, porque falou para ele o que tinha acontecido. Foi honesto, falou o que tinha acontecido. O Inácio também não falou nada, eu tive vontade, mas nada falei. Ficou aquilo por ali mesmo, né? Onde que eu parei? Colocando o ponto de vista de onde considera a vida corpórea no lugar mesmo em que ele aí se encontra. Vasta proporção assume tudo que o rodeia. O mal que atinja, como o bem que toque dos outros, grande importância adquire os seus olhos. Quer dizer, quando a gente fica focado no material, qualquer coisinha de ruim que acontece, a gente foca. O bem não tem problema a gente focar, né? Mas o mal faz mal para a gente. Aquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande. Assim os homens que ocupam altas posições, como os monumentos. Suba ele, porém, a uma montanha e logo bem pequenos parecerão homens e coisas. Quer dizer, se a gente olhar como um todo, quando a gente vê tudo, a gente vê que tem certas coisas que é tão pequeno que não vale a pena a gente guardar ressentimento por causa daquilo. É o que sucede ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, tanto quanto as estrelas do firmamento, perde-se imensamente. Percebe então que grandes e pequenos estão confundidos, como formigas sobre o montículo da terra. Que proletários e potentados são da mesma estatura, e lamenta essas criaturas efêmeras a tantas canseiras se entreguem para conquistar um lugar que tão pouco os elevará, e porque tão pouco tempo conservarão. Daí se segue a importância dada aos bens terrenos, e está sempre em razão inversa da fé da vida futura. Porque assim a gente fica pensando, quanto mais coisas a gente tem, mais tempo a gente leva cuidando delas, não é verdade? Quem tem uma casa pequena, consegue dar conta dela rapidinho. Eu estou vendo isso porque eu tinha muito filho, agora os filhos foram embora e a casa ficou grande. Eu não estou gostando, porque você demora muito tempo para você cuidar daquilo ali. Quem tem uma casa pequena, cuida dela mais rápido. Quem tem muitos bens, precisa gastar muito tempo tomando conta deles. Aí sobra pouco tempo para a gente cuidar da parte espiritual, né? Porque você vê as pessoas que são donos de grandes empresas, que são responsáveis por grandes empresas, quanto tempo eles não levam lá dentro da empresa? Às vezes os espiões vão tudo embora, eles estão lá no escritório fazendo anotação, fazendo ponto, fazendo um monte de coisa. Eles têm menos tempo, talvez eles não tenham tempo de assistir uma palestra, né? E a gente está tendo tempo de estar aqui. Então, é nesse sentido. Aqui na frente, ele vai explicar que não está condenando nada de material, a pessoa usufruir daquilo que ele tem, mas é a importância que às vezes a gente dá demais àquilo. Se toda a gente pensasse dessa maneira, dir-se-ia tudo na terra periclitaria, porquanto ninguém mais seria ocupado das coisas terrenas. Quer dizer, se todo mundo pensasse mais na vida espiritual que na vida terrena, que tudo na terra não ia dar certo. Algumas pessoas falam assim, Kardec está explicando. Aí ele fala, não, o homem instintivamente procura seu bem-estar,
embora certo de que só por pouco tempo permanecerá no lugar em que se encontra, cuida de estar ali o melhor ou menos mal que lhe seja possível. Então, mesmo que a gente seja espiritualizado, a gente vai trabalhar, a gente vai querer ter uma casa direitinha, a gente vai querer ter um meio de locomoção. Não é assim, porque a gente voltou um pouco mais para a vida espiritual, para a vida futura, que a gente vai viver de qualquer jeito. E é isso que Kardec está explicando aqui, que a gente já tem o instinto do bem-estar, que mesmo que a gente entenda que 60, 70, 80 anos, hoje tem gente vivendo 100 e alguma coisa, seja pouco em relação à vida futura, a gente não vai deixar de cuidar da casa, do corpo físico, da alimentação, não é assim. Ninguém há que, dando com um espinho debaixo da mão, não retire para não se picar. Não é isso que Deus, que Jesus, que a espiritualidade está explicando para a gente. Se a gente tem condição de viver com comodidade, vamos viver com comodidade, não tem problema nisso, não é isso que ele está explicando. Está explicando é da gente focar demais nisso e esquecer a outra parte, né? Ora, o desejo do bem-estar força o homem a tudo trabalhar, tudo melhorar, impelindo que é pelo instinto do progresso e da conservação que está nas leis da natureza. Ele, pois, trabalha por necessidade, por gosto e por dever, obedecendo desse modo aos desígnios da providência, que para tal fim o pôs na terra. Simplesmente aquele que se preocupa com o futuro não liga ao presente mais do que relativa importância e facilmente se consola dos seus insucessos, pensando no destino que o aguarda. Porque às vezes a gente foca no material, luta e a coisa não dá certo. Né? Não sei se vocês conhecem alguém assim. Eu conheço pessoa que às vezes faz de tudo para melhorar a situação e às vezes não consegue alcançar aquele patamar porque naquela encarnação não era para ser daquele jeito, né? Aí ele está falando que quando acontece isso com a gente, mas a gente entende, tem esse ponto de vista, esse olhar para a vida futura, a gente entende mais facilmente e se consola com os insucessos. Porque acontece, é fato, né? Isso acontece. Deus, consequentemente, não condena os gozos terrenos, condena sim o abuso que desses gozos em detrimento das coisas da alma. Quer dizer, condena a gente se preocupar mais com a parte material do que com a espiritual, né? Ter esse ponto de vista materialista, né? E a gente fica olhando, isso não é novidade, né? Lá na Bíblia, Jesus vinha explicando tudo isso para a gente, desde aquela época. E agora que a gente tem esse conhecimento melhor, e muitas vezes a gente não consegue ainda alicerçar isso no nosso coração. Porque às vezes qualquer coisinha mínima que a gente perde de material, a gente fica indignado, né? Acho que se uma sombrinha você olha, aquilo a gente fica com pesar por causa daquela sombrinha, aquele desespero daquela coisa material tão pequenininha. Mas isso é só para a gente ver como que a gente ainda é de verdade, né? Com as coisas pequenininhas a gente ainda se prende. Imagina com coisas maiores. O que a gente não faz? Aquele que se identifica com a vida futura assemelha-se ao rico que perde sem emoção uma pequena soma. Aqueles cujos pensamentos se concentram na vida terrestre assemelha-se ao pobre que perde tudo que possui e se desespera. Não tem a história do sábio que estava lá com a flautinha dele, tocando lá, aí começou a pegar fogo no palácio dele lá, e o cara que estava com ele ficou desesperado, tá pegando fogo, e ele continuou tocando a flautinha dele. Aí, e o outro que só tinha uma flauta, ficou desesperado, porque ia perder a flauta dele. E o sábio falou, não tem problema não.
aquela tranquilidade danada. Quer dizer, a gente vai vendo a nossa condição. Enquanto um tinha só uma flauta e se desesperou porque ia perder a única flauta que ele tinha, o outro tinha tanta coisa e não estava focado. Então é isso que Kardec vem explicando para a gente, da gente não ter apego, não só nas coisas, mas também nas pessoas, né? Para quando, como falou lá atrás, acontece o desencarne, ou a pessoa vai embora, às vezes mães que não deixam o filho em paz, né? Estou assistindo um seriado que dá tristeza de ver como as sogras são, um seriado turco, como as sogras lá são, elas não dão paz para as noras, elas não dão um minuto de sossego. Isso assim, é apego, acha que criou e que o filho tem que ficar ali agarrado. Eu acho que porque eu tive 4, fiquei doida para chamar na hora que eu levasse. Fiquei feliz, entendeu? Mas tem gente que não quer que leva, fica num desespero, numa agonia, e aí a pessoa não entende que quanto mais apego, mais afasta da mãe, né? Quanto mais você deixa eles viverem a vida deles, mais eles estão agarrados. Lá em casa tem hora que a gente vê assim, tá chegando um, daqui a pouco tá chegando outro. É difícil não ter alguém lá em casa ou neto, mas porque a gente não esquenta, sabe? Se falar pra minha mãe, eu vou ficar 15 dias sem ir para um trabalho com meu filho, Deus te abençoe, só me dá a notícia que tá tudo bem. Tá tudo bem? Fica lá quietinho, a gente não pode se apegar, porque com o apego, a gente afasta mais e a gente sofre muito, porque a gente fica achando que está jogado de lado, que não está dando importância. Então, esse pedaço, esses 3 itens aqui, eles mostram tudo isso para a gente, uma nova maneira de caminhar. Se a gente for analisando cada pedacinho, a gente vai ver o quanto é importante a gente se desprender. Isso não significa que a gente não ama o outro. Quem ama, liberta. Né? Eu até brinco, falo isso, o pessoal ri, mas eu falo que o dia que a gente amar mesmo, a gente vai deixar até o marido ir embora, ser feliz e vai ficar feliz por ele, porque não é amor, porque se fosse, a gente queria ver o outro bem, não é verdade? Ó, fulano, eu vou ali com a outra moça, porque eu gostei mais dela, mas eu tô feliz, tá? Tudo bem. Assim, tá, gente? Mas teria que ser. Ia falar, tudo bem, vai com Deus, seja feliz, né? Esse é o verdadeiro amor. A gente não tem ainda amor. A gente pensa que a gente tem, mas a gente não tem. Até pelo filho, que é o amor mais puro que existe aqui na Terra, às vezes a gente não tem. Se a gente não quer deixar o outro viver, porque que ele fica agarrado com a gente, arranjou uma namorada, acha que ela não tá boa, mas quem vai casar com ela? É eu ou ele? Né? Isso são coisas do dia a dia. Eu gosto de lembrar porque são coisas pequenininhas, do dia a dia, e que às vezes a gente vive um inferno por causa disso, porque a gente não aprende que cresce, tem a vida dele, que Deus permitiu que aquele espírito viesse na nossa mão, que ele reencarnou com a gente por algum motivo, mas que ele tem que seguir o caminho dele, como a gente seguiu o nosso dia. O meu filho caçula casou tem 2 meses, então ele é evangélico. E eu achei lindo o discurso que o pastor fez, porque ele falou assim, quando eu falo isso, as mães não gostam não, mas eu gostei, sabe? Porque ele falou que aquela passagem que o filho deixa o pai e a mãe e vai construir a família dele. E que a partir daquele momento, a família dele era aquela pessoa, que ele não ia deixar de honrar o pai e a mãe, como a Bíblia também está ensinando, mas que aquilo ali era prioridade. E eu falei, realmente, a mãe pode ser a atriz principal até o filho casar, depois ela é coadjuvante. E tem que entender isso, para a gente não sofrer. É um desses apegos que está falando aqui. Eu não gosto nunca nas minhas palestras de não falar de família, porque família é prioridade na vida da gente. É da família que a gente vai soltar os filhinhos educadinhos para fazer um mundo melhor. Porque todo mundo fala que quer um mundo melhor para o filho, mas quem que fala que vai deixar o filho melhor para o mundo? É difícil.
difícil da gente ver, né? Então, a gente tem que analisar essas coisas não só nos apegos maiores, mas começar a analisar pelos menores, ali por baixo, e podando os galinhos menores que a gente carrega no coração, de dificuldade, para a gente chegar no tronco, né? É igual um pratinho de comida quente, a gente não aguenta comer todo, vai comendo pelo beiradinho. Quando a gente vê, a gente já tirou um defeito, já tirou outro, e a gente vai vivendo mais feliz. O mundo vai ficando melhor, porque as pessoas dizem que tem que regenerar, que o mundo tem que ficar melhor. O mundo está lindo, gente. Vai passear, olhar o mar, olhar as flores, olhar as plantas. O mundo, o planeta é maravilhoso. Quem precisa melhorar somos nós. Ter olhos de ver, como Jesus ensinou, as coisas boas do planeta. E ser melhor também. Para que a gente possa viver melhor. Começando dentro do nosso lar. É no lar que começa. No lar. É ali que a gente faz o esforço. Não pode fazer igual a esposa do comerciante. Só tratar o marido bom para não voltar bem, para não voltar com ele. Tem que amar de verdade, né? Aí o último item está falando, ó, do que eu falei no começo, a gente agora vai conversar sobre isso. Que o Espiritismo dilata o pensamento e rasga horizontes novos. Porque a gente fica imaginando hoje é fácil da gente entender, mas vamos ler lá na Bíblia o que Jesus ensinou, sem isso aqui, para ver o que a gente pensa. Quando Jesus falou das muitas moradas, né? A gente pensava o quê? O que a gente pensa quando a gente lê, se a gente fazer de conta que a gente não conhece a doutrina espírita? Fica difícil, né? Para a gente compreender. Ó, em vez dessa visão acanhada e mesquinha, que o concentra na vida atual, faz do instante que vivemos na Terra, único e frágil eixo do porvir eterno. Ele, o Espiritismo, mostra que essa vida não passa de um elo harmonioso e magnífico, conjunto da obra do Criador. Mostra a solidariedade que conjuga todas as existências do mesmo ser, falando da reencarnação, né? A gente vai e volta, vai e volta, vai e volta, até o dia que a gente não precisa voltar mais, mas aí a gente vai querer voltar por amor, né? Por missão, para ajudar aqueles que aqui ficaram, que estão necessitando de ajuda. Todos os seres do mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Olha que ligação. Não importa de qual planeta, tem uma ligação, né? Faculta, assim, uma base e uma razão de ser a fraternidade universal, enquanto a doutrina da criação da alma por ocasião do nascimento de cada corpo torna estranhos uns aos outros. Então, isso aqui é muito importante. Ele está falando da unicidade das existências, né? Se não tivesse uma vida futura, se não tivesse outro lugar para a gente ir, se a gente fosse criado na hora da concepção e só vivesse aquela vida, é disso que ele tá falando aqui. Seria muito triste, porque ia ser todo mundo estranho, né? Eu vivia essa encarnação aqui, aí eu desencarnava, acabou para mim. Aí ia criar outro espírito para outro corpo e ia acontecer a mesma coisa. E assim, eu não sei se vocês notam como é gostoso a gente encontrar algumas pessoas e olhar para a pessoa, mesmo que não seja da família da gente, que a gente nunca viu, e sentir uma coisa gostosa e falar assim, nossa, parece... Ela falou isso para mim, o dia que ela me viu a primeira vez, parece que eu te conheço. E não é parece, conhece mesmo. A gente só não sabe de onde, né? Porque graças a Deus a gente tem esse esquecimento, porque seria bom quando fosse um elo de amizade. Mas e se a gente, quando a gente encontra com a pessoa, que a gente fala assim, não sei porquê, mas eu não gostei de fulano. E são com essas pessoas que a gente tem que se esforçar para aprender a gostar. Porque é que a gente gosta, igual eu encontrei com ela, ela me deu um abraço gostoso, e eu assim, parece que a gente já se conhecia há muito tempo. Isso é ótimo. Agora, e se eu chegar aqui e encontrar com uma pessoa que o abraço não foi tão gostoso para mim, é aquela ali que eu tenho que cativar.
porque é com aquela ali que eu preciso desfazer o mal entendido que eu deixei lá atrás. E a gente faz diferente. Quando a gente gosta, a gente quer estar perto. Quando a gente não gosta, a gente se afasta. Mas perde a oportunidade de desfazer aquele mal entendido, né? Que a gente, de outra vida, a gente carregou. A gente não sabe quando. Mas se Deus permitiu que a gente encontre, vamos aprender a gostar daquela pessoa que aprende. Devagarzinho a gente aprende, né? Essa solidariedade entre as partes de um mesmo todo explica o que o inexplicável se apresenta, desde que se considere apenas um ponto. Quer dizer, que se a gente olhar aquilo ali, Kardec falou isso. Mas não vou esquentar a cabeça com isso não. Não, a gente tem que olhar, tem que entender e ter esse ponto de vista certo, correto, para que a gente possa fazer diferente. Porque tudo que a gente fizer diferente agora, gente, vai ser bom para o outro não. Vai ser bom para a gente mesmo. A gente perdoa o outro, a gente faz caridade para o outro, achando que a gente está fazendo muita coisa para o outro, mas não é para o outro, é para a gente, sabe? Eu fico olhando, a maioria das pessoas tem esse olhar. O meu quarto filho, esse que casou agora, ele é adotivo. Então as pessoas olhavam para mim como se eu fosse um ET, porque eu tinha 3, tinha o mais velho, tinha gêmeos e depois veio esse, né? Achando que eu estava fazendo uma coisa maravilhosa, gente, mas eu falo para vocês com toda a pureza do meu sentimento. Foi muito melhor para mim do que para ele. Porque eu aprendi tanto, porque ele tinha, quando criança, as dificuldades dele. E com aquelas dificuldades, eu fui aprendendo um outro jeito de lidar. E outra coisa que eu aprendi também, que a gente pensa que os filhos da gente são bonzinhos porque a gente ensina ele a não fazer birra na rua, porque a gente ensina ele a comer tudo que o outro dá. Nós somos espíritos. Esse último veio para me mostrar que não era assim. Os outros 3 eram super tranquilos. Ele hoje não, gente. Hoje ele é um menino maravilhoso, está com 33 anos, me dá um pingo de trabalho, muito legal, mas ele fazia de tudo. Deitava com a cabeça no chão para fazer pirraça, batendo com a cabeça, na rua, sabe? Então eu fui assim, desenvolvendo uma paciência, fui aprendendo que eu tinha que procurar um psicólogo, que eu tinha que procurar um pedagogo, que eu tinha que procurar isso, que eu tinha que procurar aquilo, coisa que eu nunca tinha feito na vida. Eu fui descobrindo um monte de ciência diferente assim na minha frente, para depois, quando chegasse na adolescência, ter dado certo, sabe? Então as pessoas acham que às vezes a gente está fazendo uma coisa muito boa. Hoje eu sou uma mãe muito mais experiente graças a ele. Não foi eu que fiz para ele, ele fez para mim. Porque eu aprendi a ser uma pessoa melhor. Com ele eu aprendi a ser uma pessoa melhor, porque os outros eram calminhos e ele não. Né? Talvez por causa da revolta, do abandono, não sei. Mas ele era diferente. E quem que cresceu nisso tudo aí? Né? Se tinha uma dívida lá de trás, desfez. Porque ele é apaixonadinho na mãe do pai. Sabe? Então, foi bom para mim. A gente tem que perder esse olhar. Eu vou fazer isso para o outro. Nossa, estou fazendo isso. Acho que está sendo muito bom para a gente. Tá nada. Capaz de chegar lá na espiritualidade, quando olhar nossa fichinha, não ter nem muito valor. Vai ter o ponto vermelho lá, igual das coisas do comercinho. Vai ter que voltar lá para poder fazer isso. Então, quando a gente começar a ter esse olhar, igual ele fala aqui, da solidariedade, a vida da gente vai ser tão mais bonita. Nossa! A gente vai passar um pedacinho, que eu não falo que foi bom quando ele deitava no chão e dava cabeçada no meio da rua. Não foi bom, né? Mas, passou rápido. Daqui a pouco ele estava com 10, 11, 12, 13, passou, acabou aquilo, né? Então a gente tem que aprender isso, trazer para o nosso coração o amor e a falta da vaidade. Eu não estou fazendo nada. Tudo que aparece na nossa vida é para trazer mais experiência para nós, para trazer melhora íntima. E ainda falar que a gente aprende um amor diferente, né? Porque amar
quem a gente gera é fácil, o outro não. Então a gente aprendeu isso também. Eu olho para o filho de outras mães hoje com outro olhar. Porque se eu visse uma criança fazendo birra na rua antes que o meu fizesse, eu já ia criticar. Eu criticava. Nossa, como é que ele ensina? Aí ele veio e me mostrou que não era assim. Quer dizer, eu não cresci? Quem cresceu? Foi eu. Né? E assim várias coisas da nossa vida. Eu dou exemplo meu para não falar dos outros. Eu sei de um monte, mas eu prefiro falar de mim do que falar dos outros, né? Prefiro falar de mim. Então ele fala aqui que esse conjunto ao tempo de Cristo, os homens não teriam podido compreender, motivo porque ele reservou para outros tempos fazê-lo conhecido. Então, Jesus falou, mas sabia que não ia ser compreendido naquela época, mas depois permitiu que a doutrina espírita viesse para trazer tudo isso para nós, né? É por isso que eu falei que lá na Bíblia, nesse capítulo, é todo da última ceia, né? E foi nesse capítulo que Jesus falou que ele ia, mas que ele enviava o Consolador, né? Não está escrito Consolador, não. Eu até peguei aqui, que está escrito... rogarei ao Pai e eles vos dará outro paráclito, que significa consolador, advogado, ajudador, né? Quando ele falou isso, ele falou por amor a nós, né? Porque se a gente não entendia naquela época, ele deu a oportunidade depois de enviar Kardec, que quando viu lá as mesas pulando lá, mesas saindo pela janela, ele teve a inteligência, a ajuda da espiritualidade e o amor para pesquisar e mostrar para a gente que atrás daquilo tinha algo diferente, que era a espiritualidade, que tinha um mundo diferente, né? Então, por isso que eu falo que a gente tem que deixar Jesus fazer morada no nosso coração, e não só que ele seja um convidado nas horas difíceis, nas horas de dor. Gente, está na hora, falta só 2 minutinhos. Muito obrigada pela paciência de todo mundo, tá? Que Jesus nos fortaleça, nos ampare, nos encoraje a cada dia para que a gente possa ter essa garra de vir aprender mais um pouco do Evangelho de Jesus, porque a gente só melhora ouvindo, porque eu costumo falar, vê se em casa a gente eu pego o livro para ficar estudando todo dia. Por isso que eu vou na casa espírita a semana inteira. Eu estudo terça, quarta, quinta e sexta, para a gente poder alicerçar alguma coisa, porque a gente vai ouvindo e vai começando a guardar na cabeça e aquilo uma hora vem para o coração, né? E é disso que a gente precisa, que venha para o nosso coração. Vou ouvir vocês, depois eu vou fazer a prece. Descendo sobre nós, vibrando em nossas Sim.
Vamos então unir os nossos pensamentos, agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, por nos permitir mais esta noite de estudo, nesta casa de luz, de paz, de fraternidade, que a tantos auxilia, que a tantos estende amor. Que o teu amor, Jesus, seja derramado sobre cada criatura que aqui está, sobre os nossos lares, sobre cada irmão que se encontra em nosso pensamento, em nosso coração. Que sejamos, Mestre querido, fortalecidos para caminharmos direcionados por Ti, seguindo o Teu Evangelho de luz, a iluminar a nossa estrada e a nossa caminhada. Que a Tua doce e serena paz faça morada em nossos corações, Senhor, nos permitindo que o amor nos conduza sempre ao caminho do bem. Que nós possamos encerrar este trabalho, esta primeira parte, com o nosso muito obrigado, com a certeza do seu amparo e com a nossa gratidão por tudo que recebemos de Ti. Muito obrigada.